Nesse ano de 2020, temos acompanhado com crescente preocupação as movimentações chinesas ao largo da Ásia. Que Xi Jinping esteja empenhado em fazer de seu país a maior potência global, superando assim o lugar dos Estados Unidos, isso não é mais segredo para ninguém. Entretanto, entre o sonho chinês e sua concretização está a figura de Donald Trump, que parece muito pouco disposto a ceder espaço nessa luta de titãs. Não é errado acreditar que nos encontramos diante de uma nova Guerra Fria, que parece estar esquentando velozmente. No vídeo de hoje, analisaremos mais de perto esse processo de expansão chinesa e traremos à superfície os principais pontos da crise geopolítica asiática. Não pretendemos, no entanto, dar uma resposta definitiva a todas as questões, mas clarear pontos que consideramos importantes a serem levados em conta. Prever o futuro, é claro, está fora de nosso alcance, mas devemos ainda assim entender o que acontece ao nosso redor para não sermos pegos de surpresa por nada que eventualmente possa acontecer. Se interessou? Então venha conosco e nos assista até o final. Desde o tempo em que o Império Britânico dominava o mundo, as relações entre China e Ocidente sempre foram hostis, como você pode conferir no vídeo do card, onde já abordamos melhor esse assunto aqui no canal. A ascensão dos Estados Unidos como grande potência ocidental, ao término da Segunda Guerra Mundial, pouco fez para alterar as perspectivas diplomáticas entre esses dois mundos. Em primeiro lugar, os americanos eram muitas vezes vistos pelos chineses como herdeiros e continuadores do legado imperial britânico, mas também porque Mao Tse logo estabeleceria um governo socialista na China, fazendo com que as políticas sociais e econômicas desses dois países se tornassem diametralmente opostas. A tomada de poder pelos comunistas na China se deu através de uma guerra civil que culminou com a derrubada do governo vigente, o qual se refugiou na ilha de Taiwan, também conhecida como Ilha Formosa. Indo na contramão do que esperavam os soviéticos, o presidente Truman afirmou, em coletiva na Casa Branca, que não tinha interesse de intervir na política interna chinesa e tampouco buscaria medidas para tornar a Ilha Formosa um protetorado americano. Em seu discurso, disse ele: "Os Estados Unidos não têm projetos predatórios em Formosa ou em qualquer outro território chinês. Não deseja obter direitos ou privilégios especiais ou estabelecer bases militares em Formosa nesse momento. Não tem qualquer intenção de utilizar suas forças armadas para interferir na situação atual. Da mesma maneira, o governo dos Estados Unidos não fornecerá ajuda militar ou aconselhamento às forças chinesas em Formosa." A postura americana foi movida pela expectativa de que, se os Estados Unidos fossem amigáveis, Mao Tse manteria certa neutralidade diante da Guerra Fria, visto que as relações chinesas com os soviéticos também possuíam consideráveis pontos negativos. Essas esperanças, no entanto, foram frustradas durante a Guerra Civil Coreana, quando as tropas chinesas combateram os americanos e ofereceram um importante apoio bélico aos norte-coreanos e russos. Como retaliação pela intromissão chinesa, o governo de Washington voltaria atrás em sua política de neutralidade e passaria a contar Taiwan como um aliado vital para os Estados Unidos, oferecendo importante proteção bélica e incentivos econômicos. Mas é somente no governo de John Kennedy que as relações entre esses dois países serão definitivamente rompidas. A intervenção da China na Guerra do Vietnã, apoiando com suas tropas os revolucionários comunistas, bem como a anexação por parte da China de porções do território indiano, alarmaram o governo dos Estados Unidos. No entender da inteligência que apoiava Kennedy, a China era muito mais anti-ocidental e belicosa que a União Soviética, além de nutrir pretensões claramente expansionistas na Ásia. Assim, o presidente foi aconselhado de que uma aproximação com Moscou poderia ser produtiva para conter Mao Tse e amenizar as relações russo-americanas. A postura americana nos anos subsequentes foi a de uma ruptura completa com o Partido Comunista Chinês e o reconhecimento de Taiwan
como governo legítimo desse país. Isso permitiu que legalmente os Estados Unidos enviassem armas e protegessem a ilha, garantindo assim a independência e autonomia que, em qualquer outra situação, se tornariam insustentáveis. Entretanto, nos anos 70, as relações sino-americanas sofreram uma mudança vertiginosa. Nessa época, o governo de Mao Tse alimentava profundas divergências de condução da Guerra Fria em relação aos soviéticos, fazendo com que a China se tornasse uma nação cada vez mais pobre e isolada. Diante disso, o então presidente americano Richard Nixon, para melhorar sua imagem em plena Guerra do Vietnã e aproveitar-se da oportunidade que esse afastamento entre Rússia e China poderia proporcionar, propôs então algo inusitado. Ele não só reataria os laços com Mao Tse-tung, reconhecendo o governo comunista e quebrando os acordos que antes legitimavam Taiwan, como também permitiria e incentivaria a atuação de empresas americanas em solo chinês. Era um plano ousado e nunca antes visto. Tratava-se da permissão para que grandes corporações capitalistas atuassem num país que se reconhecia como comunista. A ideia de Nixon é que a abertura econômica chinesa pudesse distanciar o país ainda mais de Moscou e torná-lo aos poucos uma nação próspera, livre e alinhada com os interesses americanos. Winston Lord, que era membro do Conselho de Segurança dos Estados Unidos e que participou ativamente da viagem, assinalou: primeiro, uma abertura para a China nos daria mais flexibilidade no cenário mundial em geral. Não estaríamos lidando apenas com Moscou. Poderíamos lidar com o leste europeu, é claro, e poderíamos lidar com a China, porque o antigo bloco comunista não era mais um bloco. Kissinger queria mais flexibilidade em geral. Em segundo lugar, ao abrir relações com a China, chamaríamos a atenção da Rússia e obteríamos mais influência sobre ela. Em terceiro lugar, Kissinger e Nixon queriam ajuda para resolver a Guerra do Vietnã. Nas décadas seguintes, o que se viu foi uma realidade distinta dessa planejada. A China podia fornecer mão de obra barata, competindo deslealmente com os Estados Unidos. Milhares de fábricas em todo o mundo migraram para solo chinês, onde se produzia mais e com menor custo, afetando e transformando assim toda a economia global. Muitas regiões fabris nos Estados Unidos sofreram grandes recessões econômicas com a fuga dessas indústrias, quadro esse que se estende e influencia a política econômica desse país até os dias de hoje. E isso foi muito importante nas eleições de Donald Trump, como veremos mais a seguir. Também a expectativa de que a China se tornasse uma nação livre foi frustrada. Na prática, o que se vê é um comércio forte que convive lado a lado com uma ditadura férrea e com pesadas restrições nos direitos individuais. O mundo assistiu assombrado a China se transformar de um país agrário atrasado que era na segunda maior potência global e numa das nações com maior capacidade bélica. Embora tenha havido muitos questionamentos filosóficos e éticos sobre a legalidade do regime mantido por Pequim, pouco se fez diante dessa situação e pouco se pode fazer hoje em dia sem que as nações envolvidas acabem destroçadas numa guerra comercial com esse grande dragão asiático. A China é verdadeiramente um império, no sentido mais estrito da palavra. Se analisarmos sua composição étnica e geográfica, notaremos que esse país engloba e domina uma porção significativa de culturas e raças minoritárias. O país se estende ao norte, abraçando partes da Mongólia, e também ao oeste, onde toca e controla porções consideráveis de muçulmanos. Isso sem levarmos em conta sua expansão sobre o Tibete e partes da Índia também. E é evidente que, embora o país tenha passado quase todo o século XX adormecido, justamente por conta das suas crises internas e de sua pobreza, o boom econômico despertou novamente a ânsia expansionista dessa potência asiática. Em 2005,
o governo americano alertou para os interesses da China no Mar da Ásia. Segundo a Casa Branca, o país buscava implementar o que foi denominado Colar de Pérolas, isto é, uma série de bases marítimas e militares que cercariam a Índia e que garantiriam o domínio chinês sobre tudo que é comercializado nessa região, e pelo Mar da Ásia passa nada menos do que 20% de toda a economia do planeta. Diante das preocupações dos demais países com esse crescimento militar chinês, o ex-presidente da China, Hu Jintao, afirmou: "O caminho de um desenvolvimento pacífico é a estratégia escolhida pelo governo e pelo povo chinês, seguindo a tradição chinesa que ama a paz, as tendências de nosso tempo e os interesses fundamentais da China." No entanto, em nada esse discurso impediu as ações de Pequim. Em 2017, Xi Jinping investiu 125 bilhões de dólares na expansão naval pelo mar da região. O principal país beneficiado é o Paquistão, onde a construção de portos e de vias terrestres irão garantir a presença chinesa no Oriente Médio. Também o Sri Lanka possui fundamental importância e tem recebido grandes investimentos, em razão de sua proximidade com a Índia, nação tradicionalmente oposta do governo de Pequim. O leste da África também não passa batido. Muitos desses países têm grandes reservas minerais que interessam os chineses, e militarizar essa região significa garantir que esses recursos continuariam, mesmo em caso de um conflito armado. Mas não é apenas com o expansionismo militar que a China vem mostrando a sua nova postura. O país também tem cercado as liberdades de Hong Kong, a antiga colônia britânica na região, e que deveria gozar, em tese, de total autonomia até o ano de 2040. Na contramão desses acordos, nesse ano agora de 2020, o Partido Comunista Chinês aprovou mudanças na Lei de Segurança da ilha. Na prática, a medida, autoritária em sua essência, permitirá que aqueles que discordem de Pequim sejam perseguidos, deportados e mortos. Essa atitude levou milhares de estudantes à rua, mas, já seguindo à risca o que se imaginava que poderia ocorrer, o governo chinês usou-se da lei, prendeu e fez desaparecer os líderes dos protestos. É claro que isso não passou batido diante da opinião do resto do mundo. Inúmeros países condenaram as atitudes de Xi Jinping, mas especialmente dois agiram contra isso. O primeiro foi os Estados Unidos, que garantiu que se as liberdades de Hong Kong e os acordos não forem mantidos, o seu país deixará de negociar com a ilha, o que prejudicará toda a economia chinesa. Já Boris Johnson assegurou abrigo e cidadania para quase 2 milhões de pessoas que nasceram ainda no período do domínio inglês, o que possibilitaria a elas escaparem caso a situação piore. No entanto, a China viu essas medidas com maus olhos, prometendo que retaliaria economicamente o Reino Unido caso ele leve a sério essas medidas. Também a Índia, incomodada com o famigerado colar de pérolas que está lhe cercando, tem entrado em atrito com o país vizinho. Várias foram as movimentações militares na fronteira entre os dois países, e as tensões mútuas levaram a conflitos pontuais em alguns locais. No entanto, ao contrário da desprotegida ilha de Hong Kong, a Índia está entre os países mais fortes e populosos do mundo, o que faz com que Pequim tenha mais cautela ao lidar com esses assuntos. Desde que foi eleito, é preciso dizer, Trump tem se esforçado para cumprir um dos pontos fundamentais de sua campanha: quebrar a desigualdade econômica entre Estados Unidos e China e restaurar a economia de seu país, trazendo as empresas de volta. Ele cumpriu diligentemente o que prometeu. Não é errado pensar que, se os planos de Trump forem mantidos, a China será extremamente prejudicada economicamente, o que poderia significar, se não o fim do regime, pelo menos o término da carreira política de Xi Jinping. O cenário também poderia beneficiar rebeliões internas, e diante disso, Pequim parece se tornar cada vez mais agressiva. O Japão também já alertou várias vezes
sua preocupação com essa situação. A China tem praticado inclusive movimentações militares dentro do mar japonês e de outros países próximos, numa quebra de soberania sem precedentes na história recente. A renúncia de Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês que esteve há 8 anos no cargo, logo após afirmar que seu país precisaria se militarizar para enfrentar a nova política chinesa, causou certo reboliço. Abe alegou problemas de saúde e a necessidade de um governo que seja conduzido por alguém mais forte e preparado para guiar o seu país diante dos problemas atuais. É correto acreditar que essa renúncia foi motivada, além da saúde, por questões próprias e internas. As Forças Armadas do Japão enfrentam um problema grave de recrutamento, e a escolha de alguém que consiga lidar melhor com isso é natural. Outros países também têm se posicionado contrários à China. A Austrália, que além, é claro, de Taiwan, que mantém sua independência de fato, são os principais exemplos. Todos eles buscam atualmente se unir para frear o avanço chinês na Ásia. Alguns até pensarão que uma coalizão envolvendo essas potências bastaria para demolir o governo de Pequim. Mas não nos esqueçamos que a China também tem aliados poderosos, como o Paquistão, Irã e talvez até mesmo a Rússia. Não podemos prever, como eu disse no começo desse vídeo, o futuro que nos aguarda, mas é correto crermos que tudo o que estamos vivenciando é apenas um prelúdio. O real cenário se mostrará após as eleições americanas. Uma vitória de Donald Trump poderia significar uma radicalização ainda maior nos planos de Xi Jinping, que arriscariam tudo ou nada, e talvez até mesmo um conflito bélico. Por outro lado, sua perda, sabe lá Deus o que poderia proporcionar para os países da Ásia, principalmente aquelas nações que hoje sofrem com o domínio chinês. Também é impossível deixar de notar o paralelo na situação atual com os períodos que antecederam as grandes guerras. O alinhamento militar das nações, as movimentações e a exaltação dos discursos. Tudo isso, somado às ideias expansionistas e radicais de certo partido hegemônico, pode nos remeter a um cenário que eu diria já vimos anteriormente e que os mais sábios poderão facilmente entender. Teremos realmente conflitos militares ocorrendo na Ásia? Se sim, qual seria o resultado disso tudo? Deixe nos comentários a sua resposta para que possamos saber. E se gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Sua ajuda é fundamental para o nosso crescimento, assim como a sua curtida. Até mais, se Deus quiser.